Fala rapaziada cartoleira, beleza? Primeiro turno já tá chegando no fim e neste vídeo eu vou te falar quais são os melhores times para você escalar nessa 15ª rodada do Cartola. Mas antes disso, só alguns avisos. Primeiro, você tá participando da nossa liga premiada e gratuita aqui do Cartola? Ainda não? Então não perde tempo, se inscreve no canal, é uma liga só para os inscritos, você não paga nada, o link tá na descrição aqui. Depois que você se inscreveu, só clicar no link, pedir para participar da liga e aí no segundo turno ela vai estar valendo. Os melhores colocados, os 3 melhores colocados vão ganhar prêmio, tem na descrição também lá na liga do Cartola falando quais são esses prêmios, então não perde tempo e já vai lá. Falando um pouco do desempenho do meu time na última rodada, fomos muito bem, mitamos na minha opinião. Uma rodada difícil, que muitos times estavam poupando. Eu me preocupei muito nisso, de olhar as notícias, ver quais times iam jogar, qual era a escalação dos times. Só o Caleri do nosso time que acabou não jogando, quer dizer, acabou entrando no segundo tempo, né? Mas era o capitão mais escalado. A gente se diferenciou no capitão era o Arrascaeta, fizemos uma análise consistente para ver o desempenho do Arrascaeta. Ele mitou pra gente, foi um grande diferencial. Falamos do Pedro Raul, meteu o gol, o Cuiabá tá tomando gol de tudo quanto é atacante. A gente colocou ele no nosso time. A única zicada foi essa que a gente tinha o Caleri no time. Ele acabou entrando no segundo tempo e fez só 3.10. E o Patrick também foi mal, fez 0.40. São Paulo não conseguiu ganhar do Juventude jogando em casa. Juventude que tem ainda, né, a pior defesa do campeonato. Enfim, foi uma decepção de São Paulo. Mas de modo geral, nossa pontuação aqui, 88 pontos. Ficamos bem acima da média dos cartoleiros, como vocês podem ver aí. Ganhamos mais 3 cartoletas, fomos para 150. É importante sempre a gente ganhar essas cartoletas, né? Estamos mitando. E vamos continuar assim. E como é que a gente faz isso? Analisando os dados, vamos começar aí a análise da 15ª rodada do Cartola. A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui com vocês é analisar os confrontos. Primeiro confronto aqui, Juventude e Atlético Mineiro. Vamos ter a escalação, isso é muito importante porque os times vêm poupando aí com Libertadores, Copa do Brasil, né? Então a gente vai ter a escalação do Galo. Todo mundo tá achando que o Galo é super favorito, né? Precisamos ver qual é a escalação para ver se ele é realmente favorito. Mas assim, fato é que nos últimos jogos o Atlético Mineiro, fora de casa, não vem mostrando um bom desempenho, não. Ele tem apenas uma vitória, fez 5 gols e tomou 8. Então, assim, é um desempenho bem ruim quando ele joga fora de casa, sabe? Não sei se dá pra gente confiar tanto assim. É verdade que o Juventude vem tendo um desempenho horroroso, é o time mais vazado do campeonato, né? Jogando em casa também não vem bem, são 4 gols feitos e 9 sofridos nos últimos 5 jogos. Então vem tomando bastante gol. Por isso, assim, o Galo é favorito, mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de botar um monte de SG do Galo, então escalar todo mundo no ataque. Precisamos ver a escalação, mas assim, Hulk, Nacho, que vai voltar agora, são bons nomes. E na defesa a gente tem que ver quais são os zagueiros que têm melhores médias aí, porque também não dá pra escalar todo mundo do Atlético Mineiro. Outro jogo que a gente vai ter a escalação é Fluminense e Corinthians. O Fluminense em casa vem tendo um desempenho bem diferente do tipo Fluminense fora. Fora de casa, o Fluminense vem sendo um time muito consistente, assim, toma pouquíssimos gols, faz poucos também, mas toma poucos gols, tá uma defesa muito sólida. Dentro de casa tá sendo um time mais jogando aberto, né, mais o estilo de Diniz mesmo. É um time que tem 10 gols marcados e 8 sofridos, né. E aí o Corinthians fora de casa é um time que tá meio instável, assim. Dentro de casa o Corinthians vem muito bem, vem segurando vários SGs, mas fora o time não tá conseguindo muitas vitórias. Só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, é verdade que não tem perdido, tem empatado muitos jogos, né? A gente precisa ver também a escalação desses dois times, vocês vão vir com um time mesclado, né? Mas enfim, de todo modo, eu acho que o Fluminense tem um levíssimo favoritismo, muito pendente pro empate esse jogo. E principalmente porque o Corinthians fora de casa vem tendo atuações não muito convincentes, né? Outro jogo enrolado dessa rodada dessa 15ª rodada é o jogo entre Ceará e Internacional. O Ceará é o pior mandante do campeonato. Ele não tem nenhuma vitória. É verdade que os últimos 4 jogos foram 4 empates, então é um time que está com dificuldade de ganhar e também está com dificuldade de perder, né? E o Internacional é um time que nos últimos 5 jogos que jogou fora, ele tem apenas uma vitória, ganhando de 2-0 do Bragantino, e os outros 4 jogos ele empatou, 1-1, todos, 1-1, 1-1, todos. Então assim, é um jogo que tem um grande caráter de empate aí, eu acho. Se quem quiser apostar em bolão, essas coisas, acho que 1-1 é um resultado bom aí. Ambos marcam para quem gosta de apostas esportivas. Mas acho que é um jogo enroscado da gente apostar no Cartola, porque eu realmente não tenho certeza se algum dos times tem chance de SG. Parece um jogo difícil de prever por causa desse desempenho errante dos dois times, né? Um mini clássico que a gente tem na rodada é Santos e Flamengo. Eu sei que muita gente vai estar escalando Arrascaeta, Gabigol, enfim, a torcida do Flamengo faz peso aí, escala sempre seus jogadores, né? Mas eu acho que nesse jogo o Flamengo não é favorito contra o Santos na Vila.
É bem verdade que o Santos nos últimos jogos deu uma enfraquecida, né? No começo do campeonato a gente já chegou a falar que o Santos tinha 100% de aproveitamento jogando em casa. Isso mudou muito, né? O Santos tem um desempenho mais difícil aí nos últimos jogos. Mas voltando, o Marcos Leonardo e Léo Batistão é um time que melhorou muito seu desempenho. E o Flamengo, fora de casa, é um time que vem muito mal. Ele tem 9 gols sofridos e apenas 4 marcados. É só uma vitória. Além disso, o Flamengo joga contra o Tolima agora no meio de semana, né, pela Libertadores, e pode poupar no final de semana. Então o Santos jogando na Vila, indo pra cima do Flamengo, com a volta de Léo Batistão e Marcos Leonardo, que vem sendo uma dupla muito efetiva, e com o fato de que o Flamengo nos últimos jogos vem tomando muito gols, eu acho que o Santos é favorito contra o Flamengo, e acho que o Santos tem um ótimo potencial ofensivo. Então uma das indicações provavelmente aqui do canal vai ser o Marcos Leonardo, sim. Outro jogo que tem um potencial ofensivo muito grande é Bragantino e Botafogo. A gente viu que os últimos jogos do Bragantino têm sido jogos muito animados, né? Se a gente lembrar, contra o Curitiba, o Bragantino ganhou de 4-2 jogando em casa, jogou contra o Santos fora, empatou 2-2 e foi jogar contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba e perdeu de 4-2. Então nesses 3 jogos aí, por exemplo, foi média de mais de 5 gols por partida, então sendo um jogo bem animado. O Botafogo, por sua vez, jogando fora de casa, é um time que tem 5 gols marcados e 8 sofridos. Então também tem sido um time movimentado aí, que vem tomando gol e fazendo gol. É só lembrar do último jogo contra o Internacional que ele ganhou de 3-2, né? Então assim, particularmente, acho que o PSG do Bragantino é bem difícil. Talvez pensando no Luan Cândido, que é um cara muito ofensivo, um lateral muito ofensivo, mas eu acho que o Bragantino tem um potencial ofensivo excelente. Então a gente pensar em Johan, Arthur, que decepcionaram na última rodada, então também vão estar bom para valorizar. Acho que são ótimas pedidas para essa rodada, acho que é bem legal. Curitiba e Fortaleza, outro jogo de um time que há um tempo atrás a gente vinha falado que era um avassalador, era um mandante avassalador. O Curitiba chegou até 100% de aproveitamento em casa, um dos ataques mais positivos do campeonato. Piorou muito o seu desempenho jogando em casa, né? É bem verdade que teve jogos bem difíceis, né? Contra o Palmeiras, contra o São Paulo e o clássico contra o Atlético Paranaense, mas o desempenho mudou. Nos últimos 5 jogos que o Curitiba jogou em casa, foram apenas 3 gols marcados e 4 sofridos. O Fortaleza, por sua vez, eu já tinha falado no último vídeo, que é um time que quando joga fora de casa é um time super kamikaze. Nos últimos 5 jogos do Fortaleza jogando fora de casa, ele tem 12 gols feitos e 10 sofridos. O último jogo prova isso contra o Atlético Mineiro, foi 3-2. Um jogo antes contra o Avaí, quando ele jogou fora de casa, o Fortaleza também perdeu de 3-2. Então tá sendo um time muito que ataca muito e toma muito gol, enfim, esses jogos malucos. Pensando nisso, eu acho que o Curitiba tem um potencial ofensivo legal de retomar esse desempenho bom que ele tinha em casa. É bom lembrar que o Igor Paixão está suspenso para essa rodada, então ele não joga. Talvez então seja a chance do Léo Gamalho voltar a marcar, né, o Ibra do Sertão aí. Mas de qualquer jeito, acho que o jogo de favoritismo pende mais para o empate. O Fortaleza melhorou muito seu desempenho e acho que deve ter gol para os dois lados, né? O jogo que eu acho que tem mais potencial ofensivo é Avaí e Cuiabá. Nossa, esse cara tá maluco. Como assim Avaí e Cuiabá? Vou falar pra vocês. O Avaí, nos últimos 5 jogos que jogou em casa, ele tem 2 vitórias e marcou 9 gols. Ele tem gols marcados em todos os jogos no Brasileirão quando ele jogou em casa. E a gente vê, o último jogo que ele jogou contra a defesa do Palmeiras, que é uma defesa super consistente, e fez 2 gols. Um de pênalti, um de falta, mas enfim, tá marcando de vários jeitos. Pra vocês terem uma ideia, o Bissoli, do Avaí, atacante do Avaí, é o vice-artilheiro do campeonato. Enfrenta o Cuiabá, que como eu já falei no outro vídeo, é um time que toma gol de tudo quanto é atacante, e tomou do Pedro da Raul na última. Além disso, o Cuiabá tomou 9 gols nos últimos 5 jogos que foi visitante. Então acho que o Avaí tem um grande potencial de ganhar essa rodada e de fazer pelo menos 2 gols. Acho que nomes como Bissoli, Muriqui, talvez um William Potker até, são nomes bem interessantes para a rodada. Acho que de SG é mais difícil, apesar de que o Cuiabá vem fazendo poucos gols quando joga fora de casa, mas o Avaí, se ele marcou gol em todos os jogos, ele também tomou em todos os jogos, né? Palmeiras e Atlético Paranaense. Confronto do líder do campeonato, Palmeiras, jogando em casa, contra o terceiro colocado, Atlético Paranaense. Além disso, o Filipão volta para jogar no Allianz Parque. Treinador super campeão jogando pelo Palmeiras, hoje é técnico do Atlético Paranaense. Tem time que são muito consistentes na defesa e prova disso é que nos últimos 5 jogos que o Atlético Paranaense jogou fora de casa, ele tomou apenas 3 gols, fez 6 e ganhou 3 vezes. Palmeiras, claro, tem um desempenho avassalador jogando em casa, são 4 vitórias e apenas um empate contra o Atlético Mineiro, fez 13 gols e tomou 3, tem tudo para ser um jogão.
Além disso, são várias leis do ex aí. Aí se a gente lembrar, o Everton, Rafael Veiga, Rony, todos foram ex-jogadores do Atlético Paranaense. Temos que olhar as escalações, ver se realmente vai esse time titular do Palmeiras aí. Atlético Paranaense também costuma poupar jogadores quando tem Libertadores, né? Então vamos ver se a gente consegue pescar mais notícias aí durante a semana, pra gente ter certeza dos times. Mas a princípio, acho que o Palmeiras é favorito e principalmente tem um grande potencial de SG. Como a gente viu, a zaga do Atlético Paranaense é mais consistente, então acho que o Palmeiras não vai golear o Atlético Paranaense, mas chance de SG é bem legal, então ter 2 ou 3 SGs do Palmeiras pode ser uma boa para essa rodada. Outro jogo difícil da rodada é Atlético Goianiense e São Paulo. Eu acho que o Atlético Goianiense tem um levíssimo favoritismo, porque o São Paulo fora de casa vem muito mal. Não conseguiu nenhuma vitória, é um time que está empatando muito, né? Tem tomado gols quase sempre, principalmente no segundo tempo. O Atlético Goianiense, jogando em casa, tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos e marcou 7 gols. Então é um time que vem tendo um desempenho consistente quando joga em casa, né? Por isso eu acho que tem um levíssimo favoritismo para o Atlético Goianiense, mas acho que é um jogo imprevisível que, se eu fosse vocês, eu fugiria para a questão de cartola, sabe? Acho que vai ter poucas peças. Sei que a gente vai estar pensando no Caleri, quem sabe ele desencanta, né? Tá 4 jogos sem marcar, mas eu daria uma fugida nesse jogo do Atlético Goianiense e São Paulo. E o último jogo da rodada temos América Mineiro e Goiás. Acho que um jogo de pouquíssimos gols. Nos últimos 5 jogos que o Goiás foi visitante, ele tem o pior ataque. Foram apenas 2 gols marcados. Mas em compensação, tem uma das melhores defesas, foram apenas 3 gols sofridos. Isso mostra muito o estilo do Jair Ventura, técnico Goiás, que costuma ser um técnico retranqueiro, né? Do outro lado, o América Mineiro, a gente já vem falando há uns vídeos, que está com uma dificuldade muito grande de fazer gol. Nos últimos 5 jogos do América Mineiro, sem considerar em casa ou fora, o time não fez nenhum gol. Em todos ele cedeu SG para o adversário. Então, por isso, acho que os dois times têm potencial de SG aí. Então, se a gente pensar no goleiro do América Mineiro, Jailson, ou o goleiro do Goiás, o Tadeu, enfim, pensar em peças defensivas dos dois times, podem sair com um SG e dar aquela mitada na rodada. Então, para concluir o vídeo, que eu gosto sempre de trazer para vocês aqui, é o resuminho de os 5 melhores SGs e dos 5 melhores ataques. Começando pelos 5 melhores ataques, Avaí, Bragantino, Palmeiras. Acho que esses estão os 3 melhores. E aí, dois ataques mais alternativos são Santos e o Curitiba. O Curitiba é muito pelo jogo aberto que o Fortaleza vem fazendo. E aí eu faço um adendo aqui. A gente vai ter a escalação do Atlético Mineiro. Se ele vier com o time titular jogando contra o Juventude, acho que ele passa o Curitiba e vira o 5º melhor ataque para a rodada, tá? E aí os 5 melhores SG são: primeiro, Palmeiras pela sua solidez defensiva, né, jogando no Allianz Parque, o time é muito forte, toma poucos gols. Depois, América Mineiro e Goiás, como eu falei, deve ser um jogo de poucos gols, acho que os dois times têm chance de sair com SG. E aí 3 SGs bem mais ousados: Atlético Goianiense e Fluminense, e o Atlético Mineiro se jogar com o time titular. Se jogar com o time reserva, claro que aí não é uma indicação boa de SG, né? Mas acho que esses são os interessantes. Então era isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo, pessoal. Se inscreve no canal porque ainda vai sair o vídeo de dicas posição por posição. Eu trago um top 5 dos melhores jogadores em cada posição, né, pra vocês escalarem e imitarem. Tem jogadores baratos, jogadores mais ousados, os mais escalados também, né? Enfim, curte também o vídeo, dá aquela fortalecida no canal, ajuda muito a gente a crescer aqui. E é isso então. Uma boa semana e até a próxima. Tamo junto, falou!